Nesta feita, iremos falar sobre a hipocrisia da mídia ocidental acerca das guerras. Porque algumas vidas importam e outras vidas e outras nações não importam para a grande mídia. Sobre a hipocrisia da comoção global. Quando a bomba cai na Europa ou quando aliados do Ocidente entram em guerra, o mundo todo inteiro para. Manchetes surgem em todos os lugares. Especialistas aparecem em todos os programas. Mas quando milhares morrem em países da África ou em regiões esquecidas do Oriente Médio, muitas vezes quase ninguém fala sobre tal acontecimento. Essa diferença levanta uma pergunta que nos incomoda, pelo menos aos leitores e aos cidadãos mais atentos. Algumas vidas valem mais que as outras vidas em relação à grande mídia internacional? Uma pergunta que a gente se faz muito. Quem controla então essa narrativa, esse poder de que uma vida vale mais sobre a outra? Grande parte da informação global vem de imprensas de comunicação sediadas no Ocidente. Algumas das maiores são a CNN, a BBC, a Reuters e, é claro, a The York Times, que de fato é uma das maiores revistas que existem no mundo, se não a maior. Essas instituições não existem no vazio, no nada. Elas estão dentro de sistemas políticos, econômicos e culturais que influenciam o que virá notícia e o que é, de certa forma, ignorado. Não se trata apenas de informar, trata-se também de definir quais estratégias merecem atenção mundial. Quando potências entram em guerra, quando países como os Estados Unidos entram em conflitos, a cobertura explode e é global. Mas acontece quando aliados estratégicos como Israel estão envolvidos. Isso ocorre porque esse conflito tem impacto direto na política internacional, nas alianças militares e na economia global como um todo. Mas há também outro fator bastante interessante, que é o fator político e o fator narrativo. Guerras que envolvem grandes potências ajudam a moldar discursos sobre segurança e também sobre terrorismo, democracia e poder global como um todo. Das guerras esquecidas, de certa forma, enquanto esses conflitos devastadores continuam acontecendo longe dos holofotes, por exemplo, guerras, massacres na República Democrática do Congo, massacres até mesmo de cristãos que estão acontecendo na África, conflitos civis no Sudão, crimes e crises humanitárias no Iêmen, revoluções que acontecem até recentemente no Butão, e até reviravoltas que acontecem até no nosso próprio país, só importa quando o Ocidente, quando a grande mídia, quando os grandes países dizem que importa. Fora isso, todo sofrimento, toda a dor, toda a lágrima que é derramada por esses povos, para eles não significa necessariamente nada. Milhões de pessoas já morreram ou foram deslocadas nesses conflitos. Mesmo assim, muitas vezes esses eventos aparecem apenas como pequenas notas no noticiário internacional, quando aparecem, geralmente 1 ou 2 dias no máximo. Não geram grandes debates, não geram grandes coberturas contínuas e não geram também mobilização global, repito, como as guerras que eles querem que gerem essa comoção, evidentemente. Da economia da indignação. A mídia moderna também depende, evidentemente, da audiência, claro. Conflitos que envolvem potências militares ou aliados estratégicos geram, de certa forma, mais debates políticos, mais audiência, mais engajamento como um todo, evidentemente. E isso cria um fenômeno, no mínimo, perigoso, de certa forma. A indignação seletiva seguem com algumas tragédias que viram grandes histórias globais e outras desaparecem rapidamente do radar da mesma. Em sexto lugar, do poder que define a importância. No cenário internacional, a atenção global muitas vezes segue uma lógica simples. Quanto mais poder um país tem, mais atenção sua guerra recebe.
Potência militar, influência econômica, peso diplomático são um dos requisitos, entre outros, que geram uma continuidade, de certa forma, ecomotiva sobre a situação da mesma, nesse caso a guerra. Tudo isso determina o tamanho da cobertura midiática que esses eventos vão ter. E, em sétimo lugar, nós temos aqui uma pergunta final, que é talvez o problema não seja apenas a guerra. O problema, de certa forma, é quem está lutando nessa guerra. Porque o mundo moderno parece que, em algumas guerras são tratadas como tragédias globais, enquanto outras guerras são tratadas como se fossem apenas parte da paisagem. Ou seja, algo está muito calmo, está muito tranquilo, está muito, de certa forma, controlado. Então, se ocorre uma guerra em determinado lugar, aquela guerra não tem uma determinada assim, importância. Ela apenas deveria acontecer por algum movimento estratégico da grande mídia internacional, aqui já citado, nesse caso acima. Interessante, e algumas ressalvas para serem feitas aqui, de certa forma, não existe nenhum país que seja bonzinho e não existe nenhum país que mereça a destruição, muito longe disso. O que existe são países inteiros e culturas inteiras que devem ser respeitadas, vidas humanas acima de tudo que devem ser respeitadas e também a, a grandiosidade e a soberania do mesmo país que deve ser respeitada, devido a uma apologia ou um detrimento de um país por de forma alguma. E essas guerras que acontecem, e isso é, de certa forma, mistério que aconteça, infelizmente ou felizmente, de certa forma, são, vamos dizer assim, quase que impossíveis de serem negadas ou de serem impedidas, mas é uma reflexão para que a gente entenda que toda a vida se importa. Não é a vida da narrativa da grande mídia ocidental, mas é toda a vida em seu potencial, em sua amplitude, importa sim, não só as vidas que eles acham que importam, ou a vida que a grande mídia acha que importa. Evidentemente que essa guerra atual do Irã é uma guerra meio que, vamos dizer, semi-total, está atingindo outros lugares. O próprio Irã está sofrendo com isso, a população inteira está sofrendo muito com isso. Mas a narrativa que recebemos aqui é para acabar com o terrorismo, mas como se acaba com o terrorismo? Cometendo o terrorismo. E se essas nações têm tanto poder, por que não acabar com isso sem guerra? Muito obrigado por tudo, inscrevam-se no canal e até uma próxima.